Olá, pessoal! Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. Mais uma semana do curso de Variação e Mudança Linguística. Eu sou a professora Beth Cardoso e essa é a 7ª semana. Nessa semana, nós vamos dedicar um tempo maior para o estudo da sociolinguística educacional, que é a sociolinguística aplicada à educação, ao ensino. Muito importante isso. Apesar da sociolinguística educacional ter atravessado todo o nosso curso, toda a nossa jornada até aqui, é importante a gente ter um momento de maior atenção a essas questões, tá? Então, vamos rever um pouco dessa nossa trajetória. Nós passamos pelas dinâmicas da língua pelo planeta, das línguas pelo planeta, a quantidade de idiomas diferentes, como eles se relacionam, como um idioma se impõe, como o outro idioma se esvai. E nós entramos nas contribuições do Labov, ou seja, na sociolinguística propriamente dita e na teoria da variação, que é o que a nossa disciplina se dedica. E aí nós meio que dividimos, né, em duas partes, a variação interna, à língua, e a variação externa, à língua. A variação interna, vocês lembram? Variação lexical, fonológica, morfofonológica, morfológica, morfossintática, a sintática e a de discurso. Nós vimos essas variações numa aula, né? Foi uma semana dedicada a elas. Depois nós fomos para a variação externa à língua. E aí subdividimos na variação regional ou geográfica, na social, na estilística, que foi da semana passada, e a variação na fala e na escrita, também da 6ª semana. Muito bem, e agora, né, com todo esse trajeto que foi necessário nos atentarmos à história da língua portuguesa no Brasil, refletimos consideravelmente sobre as diferenças entre a língua portuguesa europeia, ou seja, a falada em Portugal, e a língua portuguesa brasileira, a falada aqui por nós. Também dedicamos um tempo importante ao preconceito linguístico, porque há uma densidade de encontros, de questões entre a variação e o preconceito, né? A questão da hipercorreção, dos padrões, das normas que são mais estigmatizadas, das normas que são prestigiadas e de como o atravessamento sociocultural, histórico desempenha, que impacto que essas condições sociais têm nessas normas que têm mais prestígio ou menos prestígio. E qual que é a contribuição, né, das ideias do Labov, das questões da variação, do preconceito? O que fica disso para a educação, para a prática na sala de aula? Importante a gente pensar isso, né? Porque somos professores ou seremos professores, estamos estudando para isso. Então, isso não é só uma questão do professor, mas é uma questão também dos escritores, das escritoras, de quem os escritores e escritoras dedicadas ao livro didático, por exemplo, né, dos coordenadores de curso, dos diretores, enfim, todas as áreas e todo o sistema dedicado à educação e ao ensino da língua precisa estar de posse dessa teoria da sociolinguística, precisa ter no seu horizonte as questões que foram colocadas aqui durante a nossa disciplina. Então, quais seriam essas contribuições? Vamos tentar resumir isso, né? Então, os novos métodos de ensino, né? A contribuição da sociolinguística inovando nas formas, nos caminhos, nas maneiras de como ensinar a língua portuguesa. Então, a língua é falada e usada de maneira diferente por pessoas diferentes. Um princípio importante que vimos aqui. Pessoas diferentes e maneiras diferentes.
O lugar de origem e de vivência, a classe social, a faixa etária, o nível educacional do falante interfere no uso que ele faz da língua. A convivência social e de contexto, a língua que a gente fala no dia de semana e a língua de final de semana, né? Quer dizer, só uma imagem aqui, por isso está entre aspas, da gente perceber que há uma língua mais formal, a gente faz um uso mais formal, um uso mais informal, dependendo do lugar em que estamos, da pessoa que a gente está conversando e da mensagem que a gente quer passar. E que há a norma culta, sim há, mas há também a norma padrão e há a norma popular, né? Discutimos muito isso de qual é o peso de cada uma. O peso é igual, né? O que vai aí é a diferença de uso de cada falante. Então, um princípio que fica marcado para a gente é que a variação deve ser respeitada e acolhida na sala de aula, desde que a língua é falada e usada por diferentes pessoas, de diferentes maneiras, todas essas maneiras e todas essas pessoas devem e podem ser acolhidas em sala de aula. Se isso não acontece, se esse acolhimento não ocorre, se essas pessoas não são respeitadas, o que acontece? Qual é a consequência disso? Aí eu trouxe uma tirinha da turma da Mônica com o Chico Bento. O Chico Bento não podia faltar no nosso curso, né? É um clássico, Chico Bento, nos cursos de sociolinguística, assim como o Cascão também né? Pelo modo peculiar que eles têm de falar. Então, nessa tirinha, nesse quadrinhos, são 4 quadros, né? No primeiro quadro, está em branco e preto, não é colorido, e no primeiro quadro a gente tem a professora do Chico Bento e o Chico Bento. E ela está segurando uma espécie de redação dele, um papel com algo escrito, e o Chico Bento diz: quais são minhas notas? E a professora corrige no próximo balãozinho: quais são as minhas notas, Chico? Eu que vou saber? Você também fez prova? Né? Ele estranha, porque ele nem entende que ela está fazendo uma correção. Ele está tão dentro da linguagem dele que ele nem percebe que ela corrigiu a maneira como ele falou. Ele achou que ela também estivesse fazendo essa pergunta. Aí ela diz: e se é lá português que se fale já para o castigo? Mas ele tenta argumentar e não consegue. Porque no próximo quadrinho eles já estão na porta da escola, a professora apontando a rua para ele e ele já se dirigindo para a rua, né, saiu da escola, e a professora dizendo: e amanhã quero você, o fino, no português, né? Quero você com português fino, bonito, bem falado. E a gente termina com essa imagem do Chico Bento se afastando da escola. Então, é isso que a gente não quer que aconteça, né? É isso que a gente não pode deixar que aconteça. Que a criança se sinta estigmatizada, que a criança sofra preconceito linguístico e acabe até abandonando os estudos, né? Ou não se empenhando, não se interessando, se sentindo fora desse contexto. Acontecendo aí o preconceito linguístico, essa disputa da língua estigmatizada versus a língua prestigiada, o desprestígio linguístico versus os privilégios linguísticos, né? Então, uma sociedade que acaba dando mais oportunidades para quem supostamente fala o português que deveria estar sendo falado, e a reafirmação do ciclo vicioso de desigualdade social, educacional e de renda, porque quanto mais essa criança fica estigmatizada e sai da escola, menos ela vai aprender e mais ela vai continuar nesse lugar social de diferença e de desigualdade. Então, para a gente resumir um pouco as ideias, eu vou recorrer ao texto da Stella Bortone, que vocês já vêm lendo durante o curso, para absorver essas ideias, essas propostas que a sociolinguística traz para a educação. Para trabalhar a variação linguística, o professor deve introduzir ao mesmo tempo
Por um lado, o respeito e a aceitação aos vários falares dos alunos. Ela está citando Mollica aqui, né? E por outro, uma prática de ensino e aprendizagem cujo objeto de estudo sejam os próprios textos dos alunos, orais e escritos. O que também não significa o abandono ao ensino da língua culta, pois esta continua sendo a variante de respeito. Portanto, é importante que também seja trabalhada na sala de aula. Além disso, é imprescindível que haja constantemente uma prática de reflexão sobre os usos das diversas variedades linguísticas existentes no país, nos diversos gêneros textuais, como na modalidade oral, quanto na escrita, para que o aluno saiba que cada uma dessas variedades, padrão e não padrão, tem seu contexto e tem o seu uso. Por outro lado, também é importante que o aluno, ao aprender novas formas linguísticas, particularmente a escrita e o padrão de oralidade mais formal, orientado pela tradição gramatical, entenda que todas as variedades linguísticas são legítimas e próprias da história de uma cultura humana. Agindo assim, não somente estamos conscientizando os nossos alunos, enriquecendo seus dialetos, mas também aumentando o leque de suas possibilidades linguísticas, que associadas aos seus contextos de uso, podem tornar esses alunos usuários muito mais conscientes e competentes quanto aos diversos usos da língua. Fecha aspas. Esse texto da Estela, muito primoroso, né, nos conduz aí para esse caminho de uma educação inclusiva, tolerante e que vai abraçar os diversos modos de uso da língua portuguesa. Na próxima aula, nós vamos ver alguns exemplos práticos de como trabalhar essas propostas em exercícios de ensino de língua portuguesa em sala de aula. Eu encontro vocês na próxima aula. Obrigada!